aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para falar sobre o maior e pior erro que o Itagaki teve com sua obra Baki, que foi não finalizá-la. Isso é real, você pode estar olhando agora que ele tá falando besteira aí, mas eu queria mostrar alguns pontos aqui sobre justamente uma escolha erradíssima de Itagaki que prejudica ele até hoje. E por conta dessa escolha, muita coisa tem mudado e parece que o próprio Itagaki se arrepende, porque mudou bastante coisa aí sobre Baki. Mas a gente vai falar sobre o final, que hoje em dia não é final, foi justamente quando o Yujiro e Baki lutaram e fizeram as pazes no final, onde Baki não tem mais raiva do pai e o Yujiro não liga mais pro Baki. Então acabou do jeito que estava. Enfim, o fato é que em todo esse momento da história a gente teve a construção em Grappler Baki, New Grappler Baki, Baki Hanma, que Baki iria lutar com seu pai para vingar a morte de sua mãe. Depois dele não conseguir superar o pai lá no início e ver sua mãe morrer, agora virou a vingança. Onde ele disse até mesmo com as suas próprias palavras que deveria dar fim à vida de Yujiro. Mas o que acontece é que esse momento chega, eles lutam, o pau quebra, é um momento memorável. Pra mim é a melhor parte, a melhor luta, assim, uma das melhores. Eu acho que posso dizer que é a melhor mesmo de toda a obra, né? Onde temos Baki versus Yujiro, a obra é longa, aparece o avô de Baki pela primeira vez. É bem interessante, é muito legal tudo isso que acontece, é bem empolgante, pancadaria pra todo lado, uma luta épica. Mas não é uma luta que ela tá no extremo, né? Não foi mostrado o 100% do Yujiro naquela luta. Acho que ele se esforçasse, ainda assim não fosse o 100%. E no final, depois que a gente vê tanto clímax, tanta demonstração, tanto epílogo, né? Porque a batalha deles é um grande epílogo, né? A gente vê que Tokugawa iria morrer, já estava programado para que Tokugawa morresse ali com um câncer que ele estava, e ele não queria perder a luta por nada, mesmo estando no estado terminal, morrendo. A gente vê também que o próprio Baki e o Yujiro vão conversando entre si, se acertando, né? O Baki perguntando sobre sua mãe, o Yujiro falando de Baki como um filho querido, dizendo que tá amando o Baki agora, finalmente entendeu quem é Baki, foi achando algo dentro daquela casca ali que era seu filho que ele tanto odiava antes e agora ama. E no final das contas, a gente vê que o próprio Tokugawa, ele sente o impacto daquela luta e por algum motivo, algum milagre, ele é curado do câncer assistindo a luta. É algo realmente bem transcendental tudo o que acontece na luta. E no final a gente acaba com a grande referência de Arnaud e o... Caramba, eu esqueci o nome dele. No filme de Predador, né? Que eles batem as mãos, né? Os grandes amigos. E a gente tem agora Baki e Yujiro se tornando grandes amigos, ou pelo menos oponentes dignos um do outro, né? E ali se respeitando de uma forma em si. Esse ponto era o final. Queira você gostando ou não, achando interessante, não achando interessante, era o final. E a gente tem aí a culminação de algumas mudanças, né? A própria cura do Tokugawa, eu creio que não estava programada, eu acho que ele iria realmente morrer. E também eu creio que talvez o Baki até vencesse o Yujiro nessa luta aí. Mas a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né? Baki tava crescendo e de repente Baki se tornou um cara que não aguenta mais. Ele trocou soco com o Yujiro e só depois que a gente percebe que o Baki teve hemorragia e teve seu corpo todo destroçado. A gente só não tinha visto. Agora tá aí, ó, Baki morreu, tá praticamente morto. Então a gente vê que realmente tem uma mudança de tona no final dessa luta. E aí foi o maior erro, porque eu creio, na minha opinião, que se Itagaki tivesse feito o fim aí em Baki, cara, ele ia poder ficar trabalhando os outros personagens pra sempre e não ia ter problema nenhum. Só que ele quis continuar, e na continuação dele, ele inovou até por trazer Musashi Miyamoto, que teve críticas porque negócio de clone, porque já viajou demais, mas foi aceitável, as pessoas gostaram e tal. Só que é um mangá que não tem roteiro. Ele inicia e termina e não tem relevância em nada. Você pode pular Bakidou 1, pode pular Bakidou 2, não
faz diferença. Porque o único que tem história é até Baki e Rama e acabou ali. Então a gente acaba vendo que é totalmente dispensável esses dois por conta de que não acontece nada com o protagonista. Não tem história nenhuma envolvendo ele, não tem continuação, não tem desenvolvimento de nada do protagonista. Inclusive, é aqui onde entra os probleminhas que vem acontecendo com o Baki. Itagaki hoje em dia ele já não tem mais tempo para estar trabalhando com o Bakidou. A gente vê isso porque tem muito hiato, tem muita pausa. E inclusive ele agora está escrevendo mais e desenhando menos. Percebemos que Baki Gaiden Shiba, Baki Gaiden Gaia Toshikosuke, eles não tem pausa, não tem hiato, está continuando sempre. Até o Hetsu Izakai, que ele só chefia ali, ele não escreve, também não tem pausa. Todas as obras de spin-off estão ocorrendo normalmente. Só Bakidou, que é ele que desenha, que tem bastante problema, porque ele não tem tempo para isso. E o que dá a entender é que Itagaki realmente quer estabelecer o universo de Baki e continuar contando histórias sobre esse universo. Estamos cheio de Gaiden, estamos cheio de coisa aí paralela sendo trabalhada. E cara, se o Itagaki tivesse terminado Baki Rama e as continuações de tudo que fosse trabalhado fosse com base nos outros personagens, mostrando inclusive o próprio Baki aparecendo de vez em quando em alguma história ou outra, estaria perfeito. Não teríamos nenhum problema com relação a hiatos, o autor não conseguir escrever, história mal feita, falta de desenvolvimento, porque o próprio autor não sabe o que fazer com o Baki. O que dá a entender é que ele só faz o Bakidou como um hobby, porque ele mesmo falou que jamais pararia de escrever Baki. Morreria e aí sim acabaria por escrever ele. Ele só vai parar se ele morrer. Fora isso, ele vai sempre estar escrevendo. Então, pelo que dá a entender, virou um hobby dele. Não é mais o trabalho dele, não é mais uma ambição dele terminar Baki. É só um hobby, ele faz ali, vou escrever aqui, fazer esse capítulo. Aí o outro não faz. Ele está mais preocupado em dar entrevistas, está mais preocupado em fazer podcast, está mais preocupado em TV, eventos, abertura de comemorações. E o que mais eu percebo é que ele está se dedicando muito mais a conteúdo do universo de Baki e não o Baki em si. Então, estamos tendo aqui uma epifania, eu estou conversando com vocês aqui, para falar daquela obra que deveria ter sido o final e de que, convenhamos, se tivesse acabado ali, estaremos tendo Baki até hoje. Estaremos com quantos mangás de Baki está rolando atualmente? Hetsu Izakai, Gaia Toshikosuke, Yuenshi e ainda tem o de Shiba. 4. Sem falar de Scarface, que o próprio Itagaki acabou parando de escrever, porque provavelmente não tem tempo para escrever, ou não quer escrever, seja qual for o motivo, né? Então teríamos no total 5 mangás de Baki saindo, que ainda só sai 4 ainda, estão saindo. É muita coisa. Para que a linha principal com Baki sendo feita continuamente, sendo que você não tem o que contar? Obviamente tem alguns caminhos que querem ser trabalhados, como por exemplo a história do Jack. Na minha opinião, poderia ser Baki Gaiden Jack Rama, poderia ser Baki Gaiden e o Ishiro Rama. Olha quanto conteúdo tem para trabalhar. E o Itagaki continua com a série principal ativa. Não sei o motivo dele estar deixando ativa, se é porque é o hobby dele, como eu falei, ou se tem mais alguma coisa relacionada a dinheiro, né? Porque às vezes a obra principal ela precisa estar viva para que as demais fiquem vivas. E pelo que dá a entender, o próprio Itagaki ele quer trabalhar o universo de Baki e não Baki em si. É o que dá a entender. No final das contas, é isso. Esse é o papo que eu queria ter com vocês. O maior erro de Itagaki foi ter continuado Baki e tentado ali arrumar de alguma forma o universo e ainda continuar trabalhando em Baki. Era para ser só o seu universo de Baki e não Baki original. Na minha opinião, é essa a escolha que eu faria. Terminaria Baki em Baki Rama e o restante seria somente o Baki, o universo de Baki, né? Vários mangás carregando o nome de Baki, mas só contando coisas do universo dele. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!